Olá, o Varejo em Foco de hoje vai te dar dicas de como fazer um bom orçamento juntamente com um bom planejamento estratégico. Para isso, nós vamos conversar com um consultor em gestão e também um empresário. E se você quer investir em marketing e não sabe por onde começar, nós vamos te dar as dicas de como fazer um bom planejamento de comunicação para a sua empresa. As grandes empresas investiram menos em 2016. O que foi investido ano passado pode se comparar ao ano de 2010. Esses são dados trazidos pela CNI. As empresas que planejaram, apenas 40% conseguiram executar. Outras 40% executaram parcialmente, 9% adiaram o planejamento e 10% suspenderam todos os investimentos. E a área que mais recebeu investimento foi o processo produtivo. A inflação de janeiro deste ano ficou em 0,38%. Foi a menor dos janeiros desde o ano de 1979, ano em que o IBGE começou a mensurar os resultados. O que elevou a inflação foi o reajuste da tarifa do transporte público, ocasionado pelo aumento do combustível. Aqui em Rondonópolis, por exemplo, a passagem passou de R$ 3,45 para R$ 3,60. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos recebendo o consultor em gestão e também economista Alexandro Silva e também o diretor de compras do Grupo Flamboyant, Tiago Martins, para falarmos sobre orçamento e planejamento estratégico na empresa. Sejam bem-vindos ao Varejo em Foco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado, estou à disposição. Tiago, realizar um bom orçamento é a primeira tarefa da empresa no início do ano? Sim, o orçamento ele é o pai da estratégia, né? O orçamento é a base da capacidade da execução de uma empresa. Então, elaborar um orçamento, um bom orçamento é primordial para colocar em prática os planos e as estratégias da empresa. Alexandro, quando nós falamos de orçamento, nos referimos a rendimentos futuros, aquilo que esperamos que vá acontecer em termos de finanças e recebimentos. Como é feito este cálculo? O orçamento ele é com base numa projeção. Então você tem o que é previsto para depois, como bem disse o Tiago, você comparar com o que foi realizado e saber se a empresa está sendo conduzida dentro daquilo que foi planejado. Essa projeção ela se dá normalmente atendendo a requisitos internos, que é a capacidade da empresa de gerar essa receita e cumprir com esses custos que foram planejados, mas também considerando fatores externos, fatores que podem impactar na empresa, podem impactar no negócio de forma positiva ou negativa. Então, é basicamente nesse sentido. Então, você tem um histórico de faturamento, um histórico de custos. Não é tão certo você achar que a projeção do futuro é a expansão desse negócio, mas dentro de um cenário também externo, você conseguir projetar a sua empresa para um horizonte de 12 meses, 24, 36 meses e alguns setores chegam a projetar até 10 anos. Tiago, o Grupo Flamboyant trabalha dessa forma ou existe um outro método? Não, exatamente dessa maneira. Nós avaliamos os custos, despesas do ano anterior, as receitas também, e projetamos, interpretando o mercado, o que nós pretendemos vender, o que é possível vender, e aí sim fazer as compras e executar o orçamento conforme um dado histórico do passado, mas sobretudo com a projeção do planejamento estratégico de um prazo maior, linkado para o que é possível dentro de um período de 12 meses. Então, trabalhamos exatamente dessa maneira. Como estamos trabalhando com previsão e estimativa, há uma margem de variação ou previsão de que a empresa deverá receber em cada mês? Sim, não só os recebíveis, mas os faturáveis. Nós vivemos num momento econômico difícil, onde muitas vezes para sobrepor um orçamento precisa de muita criatividade, entrega e dedicação. Então é natural os desvios, o que você precisa ter em mente, né,
é justamente a capacidade de alternância, porque não existe nada estabilizado, o resultado e o sucesso passado não garantem a venda futura e o sucesso futuro. Então, é preciso estar sempre acompanhando no decorrer da execução, se você está dentro ou fora. E se você estiver dentro ou fora, fazer os ajustes necessários para atingir os objetivos. E existe mais de um orçamento? Sim, na nossa empresa nós, na verdade, temos um orçamento macro e ele é cascateado dentro dos departamentos. Então o marketing tem o seu departamento, o departamento de compras, onde eu gerencio, tem as suas verbas, assim como os demais setores da empresa. E é importante isso, cada departamento dá conta do seu resultado, do seu orçamento empregado. E se nós estivermos dentro de uma pequena empresa? É da mesma forma? Sim, eu digo a todos vocês que a Flamboyant já foi uma empresa pequena, é uma empresa de médio porte hoje, e o que diferencia é que o gestor, o pequeno empresário, ele precisa prestar conta desses orçamentos de cada área. Algumas coisas simples, não confundir a tua receita pessoal como o faturamento da empresa, como a receita da empresa, né? Isso já vai facilitar ele entender o que é custo e despesa da empresa, o que é receita da empresa e o que é custo e despesa de pessoa física. Ele precisa ter muita disciplina e o Alessandro vai poder falar mais sobre isso para a gente. Pegando até o gancho das 3 perguntas, que elas têm um desencadeamento bem interessante, no que tange a questão de atingir o planejamento ou não, ele cumpre com alguns requisitos realmente de acompanhamento e tudo. E durante o planejamento você já fazer uma boa gestão de riscos e também verificar a sensibilidade que esse negócio tem. Então, todo negócio ele atende uma certa sensibilidade. Ele pode ser mais ou menos sensível dependendo do público, dependendo do produto que você trabalha. A alimentação, por exemplo, é um produto que não é tão sensível. Ele tem, correto? Já você tem produtos que, se você aumentar o preço, ele tem uma tendência de redução no consumo muito grande. Então, como é que vai estar o cenário no próximo ano, nesses próximos meses, e aí você consegue até já verificar a capacidade que a empresa tem de atingir esse planejamento, esse orçamento que já foi estabelecido aqui no começo. Os tipos de orçamento, eles são diversos. Existem vários tipos de orçamento e também depende do negócio, depende do setor em que a empresa está instalada, depende de como é que ela trabalha. Para te dar um exemplo, tem um tipo de orçamento que é estático, que ele está mais adequado para empresas de setores administrativos, que eu consigo fazer um orçamento e ele é estático, como o próprio nome sugere, engessado. Ele vai cumprir com aquilo ao longo dos 12 meses, 24 meses, dentro do planejamento que foi feito. Já o que é mais comum é ele ser mais flexível. Ele está de acordo realmente com o mercado, atendendo sazonalidades, atendendo períodos entre safra para quem tem que cumprir com commodities e outros produtos. Então, ele não aceita esse engessamento e aí, se você tentar fazer um orçamento estático, você vai se frustrar, vai fracassar e não vai dar certo. Então, por isso que é importante conhecer os mais diferentes tipos de orçamento para você saber qual que é o mais adequado para o seu negócio, não ter nenhuma frustração. E aí, a dificuldade que é muito comum nas microempresas e nas pequenas empresas, como o Thiago já ressaltou, realmente é essa separação do que é o faturamento da empresa e o que realmente compete aos gestores. Há uma mistura na retirada de prolabore, com o que é as despesas da empresa e tudo, e isso acaba prejudicando o fluxo da empresa. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O Varejo em Foco está de volta e hoje nós estamos recebendo o consultor em gestão e também economista Alexandro Silva e também o diretor de compras do grupo Flamboyant, Thiago Martins. Thiago, é importante fazer um orçamento junto com um planejamento estratégico? Sim.
O orçamento, ele é quem vai, como nós já dissemos aqui, ele é o pai da estratégia. Ele que vai dizer se é possível ou não executar aquilo que foi desejado, né? Agora, o planejamento estratégico, ele é onde efetivamente a empresa quer chegar, o que ela quer ser, como ela quer se posicionar no mercado, quem ela quer atender, né? Então, para ele funcionar, ele tem que ser muito bem pensado. E é muitas vezes onde muitas empresas pecam, né? Em não se organizar para saber o que querem ser, quem quer atender, que forma vai entregar esse produto para o seu consumidor. Então, não tenho dúvida nenhuma que o sucesso parte da fusão de um orçamento bem gerido com um plano, uma estratégia muito boa também. Alexandre, então é no planejamento que nós encontramos as metas, os objetivos, é isso mesmo? Esse é um processo de identidade. Basicamente, a empresa ela se reconhecer para que eu existo, em que eu acredito e onde é que eu quero chegar com esse negócio. Então, o planejamento estratégico, ele, de forma muito simplificada, seria isso, e aí tem os seus desdobramentos, mas é basicamente isso, é você realmente se identificar. Para que eu existo? Qual que é a minha missão? Em que eu acredito? Quais são os valores que eu carrego? E onde é que eu quero chegar com esse negócio? E a partir do momento em que eu sei onde eu quero chegar, aí eu começo a construir caminhos para atingir esse ponto. E esses caminhos exigem um orçamento, inclusive. Bom, se fala muito em planejamento, né? Mas planejamento abrange exatamente o quê? O planejamento, ele abrange toda a corporação, e entra inclusive no financeiro. A partir do momento em que você tem essa visão bem clara, que é parte do planejamento estratégico, ter uma visão empresarial, aí você vai identificar quais são os elementos que vão compor a sua estratégia. Esses elementos, eles estão dispostos em todas as áreas da empresa. Então, naturalmente, você vai ter que atingir todos os stakeholders que estão envolvidos com a sua organização e aí todos os setores que são chave no negócio, o seu comercial, o seu compras, o seu vendas. Então, você tem toda o seu financeiro, sua produção, você tem todo um arsenal ali à sua disposição. Então, necessariamente, o planejamento estratégico ele tem que cumprir com todos esses quesitos e aí vai exigir um plano de ação com ações que têm responsáveis em todas as áreas e que também respeitem todos esses stakeholders. Os stakeholders, eles são os seus fornecedores, o governo, os bancos, todas as pessoas que estão diretamente ligadas no seu negócio, são pessoas que também devem ser consideradas no processo de construção do planejamento estratégico. Se eu quero fazer um planejamento da minha empresa, é preciso então eu levar em consideração o cenário político e econômico do país? Sim, sim. O planejamento estratégico, até nós já tínhamos antecipado, ele envolve ambiente interno e ambiente externo. Você tem os fatores controláveis, que são os fatores internos, assim como você também tem os fatores que são incontroláveis, são as variáveis externas, e você deve levar em consideração. Essas variáveis, elas são capazes de gerar oportunidades e também ameaças. Como é que eu vou lidar com essas oportunidades para potencializar o meu negócio diante de uma oportunidade que pode surgir? E como é que eu vou minimizar os riscos numa possível ameaça diante de uma mudança no cenário político, ambiental, que são fatores que eu não consigo alterar, não consigo intervir. É no planejamento que são elencadas as ações que serão executadas no mês aí durante o ano? Sim, quero até aproveitar o gancho do Alexandre e dizer que contextualizar o que é o planejamento e o orçamento, até para que as pessoas de casa possam entender bem esse conceito. Digamos que faremos uma viagem, né? Vamos planejar uma viagem. Sairemos de um ponto, iremos a uma outra cidade, né? Iremos de carro, iremos parar para se alimentar durante essa viagem. Então, isso é um planejamento. O orçamento, quanto iremos colocar de combustível? Quanto gastaremos com hospedagem, quanto gastaremos. Então, contextualizando o que o Alexandre disse, a diferença entre planejamento e orçamento é isso. Planejar é você definir seu destino, o que você vai fazer, como vai fazer, de que jeito vai fazer, e o orçamento é quanto você vai gastar ou pode gastar para executar aquela situação. Então, respondendo a tua pergunta, isso é necessário fazer com frequência. Planejar, você está seguindo a tua viagem, mas quanto eu tenho para gastar. Então, isso você tem que fazer, se possível, semanalmente, até para que uma meta, você não chega no destino de um mês para o outro. Você todo dia percorre um trecho até chegar no teu objetivo, o teu planejamento final.
Alexandro, métricas de sucesso tem a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui? Tem tudo a ver. Está diretamente ligado com planejamento estratégico. Você faz o planejamento, dentro desse planejamento você estabelece um plano de ações, estabelece um orçamento, direciona todas as ações para os responsáveis, quanto isso vai custar, dentro do famoso 5W2H, o que, quanto, quando, onde, quem vai fazer, para que fazer isso. Então, obedecendo tudo isso aí, você precisa também ter uma métrica, você precisa medir em que nível você quer chegar, quanto eu quero ter de lucratividade, quanto eu quero ter de receita, até o máximo que meus custos podem chegar. E para isso você coloca indicadores que apontem. Esses indicadores vão dizer se você está indo para o caminho que você planejou ou se você está saindo daquela orientação que foi estabelecida lá no planejamento estratégico. Então ela é parte do planejamento estratégico, compõe tudo isso aí e tem o seu nível de relevância, assim como todas as outras etapas. Tiago, como que acontece na prática isso dentro da empresa? Dá um exemplo para a gente. Olha, você determina quais são os medidores, marcadores mais importantes dentro do teu setor, dentro da tua empresa. No meu caso, como departamento de compras, nós elencamos a variável da venda, é um grande indicador para a gente. Outra variável, a margem de contribuição, o custo do CMV em relação à taxa de reposição em relação à venda. Então, são componentes importantes para a gente balizar se estamos indo para o caminho certo, se estamos atingindo os nossos objetivos. Chegamos ao final de mais um bloco e eu quero agradecer a presença aqui do consultor em gestão Alexandro Silva e também o diretor de compras do grupo Flamboyant, Tiago Martins. Obrigado pela participação de vocês aqui no Varejo em Foco. Obrigado, foi um grande prazer. Valeu, obrigado, a gente continua à disposição sempre que precisar. Nós vamos para o intervalo e em seguida vamos falar sobre a importância da propaganda e do marketing dentro da empresa. Eu te aguardo daqui a pouco. O Varejo em Foco está de volta e agora estamos recebendo o diretor da Altis, Agência de Publicidade e Marketing, Tiago Esperança, que vai falar para a gente a importância da propaganda e do marketing dentro da empresa. Tiago, qual a importância então da propaganda e do marketing dentro da empresa? A necessidade ela é muito importante para você definir algumas estratégias e investimentos do que a empresa necessita. Com quem ela necessita comunicar e o que ela quer comunicar com o teu cliente, tanto externo como interno. Quanto investir? Existe aí uma regra no meu orçamento para comunicação? Não existe essa regra, até tanto porque cada segmento ela tem sua liquidez, tem a sua necessidade, né, e tem o seu mercado local. Então não existe essa regra do valor percentual em cima de faturamento, não. Mas ela existe sim, a necessidade de ter um planejamento de quanto se investir durante um ano, de quanto se investir durante um mês, para você preparar suas ações, preparar o teu orçamento e você já prevê isso até em caixa lá juntamente com o outro departamento financeiro da empresa. Também existe uma diferença, né, entre propaganda e marketing. Na verdade, muitas pessoas confundem. Perfeito. A propaganda ela vem a ser uma ferramenta da comunicação. O marketing já é a parte estratégica, a parte de métricas, a parte que a gente mensura o resultado, né, a parte que você levanta uma demanda, né, de um departamento, de uma necessidade, de um novo produto, por que esse novo produto tem que ir, se esse novo produto tem que ir para o mercado. A partir daí você utiliza a propaganda para divulgar esse produto e para comunicar, para vender da maneira que você achar necessário. Investir em propaganda e marketing também é estar nas redes sociais, né? Isso implica aí estar nas redes sociais e de forma correta, com uma boa gestão? Perfeito. A rede social hoje em dia, não só a rede social, mas como toda a mídia digital está aí a favor, né, do marketing, da publicidade, por ser uma ferramenta muito barata, uma ferramenta que está em todos os locais. Hoje você estando aqui em Rondonópolis, você, se quiser anunciar lá para o Japão, alguém quiser ouvir, você está ali. Onde outras ferramentas você não detém isso. E a partir do momento que você, né, hoje todo mundo tem um smartphone na mão, então quer dizer, você não está todo momento na frente pegando um papel ou na frente de uma TV, mas o tempo inteiro você está com o smartphone na mão e é onde as empresas, poucas ainda, né, estão começando a entender isso e é algo muito importante
E não é só, e precisa também ser montada uma estratégia para isso. Não é só achar que a rede social, ou um site, ou um e-commerce, que todo mundo está fazendo, eu tenho que ter. Não, você tem que ver a sua necessidade. Às vezes você não necessita de um site, mas necessita de uma rede social. Às vezes, uma rede social, para comunicar um site, um e-commerce. Então, isso tudo necessita de um planejamento, uma estratégia. E qual o papel da agência nesse processo? Então, a agência ela vem a ser apoiadora da empresa, onde a partir do momento que ela se destina uma verba, um investimento aí mensal, ou tem uma necessidade de demanda de algum produto ou de alguma comunicação que seja apenas de uma fixação de marca, a agência vem destrinchar, né, todo esse planejamento aí, aonde investir, como investir, para quem investir, né, qual canal de comunicação é o mais ideal para se colocar, né, esse investimento. E com certeza, qual a melhor maneira de chegar no objetivo final, que é onde qualquer empresa tem um anseio, uma necessidade, né, que seja de vender ou seja de apenas comunicar a tua marca. Então a agência está aí, as agências estão aí preparadas para isso, né, para fazer a sua pesquisa de mercado, entender qual que é o público-alvo e qual que será a melhor estratégia, o melhor meio de comunicação. Então fica aí dicas importantes para você fazer o planejamento de comunicação da sua empresa. E a dica de hoje está no Facebook. Se você quer acompanhar discussões sobre economia, acesse a página do CAECO, do Centro Acadêmico dos Estudantes de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. Anote aí, CAECO, CAECO, e aproveite as dicas. E gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, a TV Cidade Record, a Agência Altis e o Sicredi. E o Varejo em Foco fica por aqui e no próximo programa nós vamos falar sobre o Carnaval e trazer dicas de como se vestir, como brincar de forma saudável e segura. Te espero!